Olá, espero que esteja tudo bem com você. Nesta aula, vamos determinar os primeiros números primos de duas maneiras, por listagem dos divisores e também fazendo uso do crivo de Eratóstenes. E serão recapitulados os conteúdos divisores e critérios de divisibilidade. Então, números primos. O número é primo quando for divisível por 1 e por ele mesmo apenas. O número 1, ele não é primo nem composto, uma vez que só tem como divisor ele próprio. Neste exercício, vamos verificar entre esses números 2, 5, 15, 21, 35 e 100, quais são números primos. Então, para isso, nós vamos começar primeiro com a listagem dos divisores desses números. Então, o número 2, ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, quando a gente utiliza o método de descoberta de divisores, a tabuada fica apenas assim, 1 vezes 2, porque o próximo número seria 2 e 2 já se encontra aqui. Então, 2 ele é um número primo porque ele tem apenas dois divisores, 1 e ele próprio. Próximo número, divisores de 5. Então, quais são os divisores de 5? Também 1 e o próprio 5. Então, tanto o número 2 quanto o número 5, eles são números primos. Fazendo a tabuada, nós temos 1 vezes 5 apenas, né? Qualquer outro número que eu colocar aqui embaixo, o 2, por exemplo, o 3, o 4, não tem condições de ser multiplicado por um outro fator em que o resultado seja igual a 5. Divisores de 15. Então, quais são os divisores de 15? Fazendo o uso do critério de divisores. 1 vezes quanto que dá 15? Próprio 15. O 2 não usaremos porque o 15 é ímpar. Aí o 3. 3 é divisor de 15. 3 vezes quanto que dá 15? 3 vezes 5. Aí o próximo número seria 4 e 4 não é divisor de 15. 15 não é múltiplo de 4. Então todos os divisores de 15 já estão aqui. Então são 1, 3, 5 e 15. 15 é um número composto, porque além do 1 e dele próprio, ele tem outros dois divisores, que são o 3 e o 5. O próximo número, divisores de 21. 1 vez 21, o 2 não entra, porque 21 é ímpar. Aí o 3, 3 é divisor de 21. 21 está na tabuada do 3, portanto é múltiplo de 3. 3 vezes quanto que dá 21? 3 vezes 7. Aí, o próximo aqui seria 4, depois 5, depois 6. 21 não é múltiplo de 4, de 5 também não, porque não termina nem em 0 nem em 5, e por 6 ele é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Aí o próximo seria 7, e 7 já se encontra como divisor. Então nós temos que 21 é um número composto, porque além do 1 e dele próprio, ele tem outros divisores que são o 3 e o 7. Então tem o 3 e o 7. Divisores de 35. Divisores de 35. 1 vezes 35. O 2 não entra, 35 é ímpar. O 35 não é múltiplo de 3 nem de 4, então o próximo número seria 5. 5 vezes 7, 35. Então aqui também o número 35 é um número composto, porque além do 1 e dele próprio, ele tem como divisor o 5 e o 7. Divisores de 100.
Fazendo a tabuada, nós temos 1 vezes 100, que é igual a 100, 2 vezes 50, já que o 100 é par, o 2 é divisor, 3 não é divisor, porque a soma dos algarismos é igual a 1, 1 mais 0 mais 0. Próximo seria o 4. A regra do 4 diz que os dois últimos algarismos precisam formar um número que seja divisível por 4. E 0 é divisível por qualquer número. Então, nós temos aqui que 100 dividido por 4 vai dar 25. Então, 4 vezes 25 dá 100. E 100 é divisível por 5 porque termina em 0. E 5 vezes 20 é igual a 100. 6 não é divisor de 100 porque o 2 é divisor, mas o 3 não é. E o 7 teria que fazer a conta. 7 vezes 10 é 70, então vai sobrar 30. Né? Sobram 30, portanto, 100 não é divisível por 7. E o outro seria 8. A regra do 8 diz que nós teríamos que fazer o cálculo com os 3 últimos algarismos. E esses 3 últimos, eles formam o próprio número 100. Então, quando se divide por 8, nós temos que sobram 4 de resto. Então, não é divisível por 8. Por 9, a soma dos algarismos está dando 1. E 1 não é divisível por 9. Aí o próximo é 10. E 10 vezes 10 dá 100. O próximo número seria 11. Mas como o 10 já começou a se repetir, então todos os divisores de 100 já estão listados aqui. Então, os divisores de 100 são 1, 2, 4, 5, 10. Seguindo a sequência aqui. Aí, subindo, nós temos 20, 25, aí eu vou continuar aqui, o 50 e o número 100. Então, o número 100, ele é um número composto, porque além do 1 e dele próprio, ele tem muitos outros divisores, o 4, o 5, o 10, o 2, né? Então, números primos são apenas o número 2 e o número 5, nesta sequência. Agora, nós vamos descobrir os primeiros números primos menores que 100. Para isso, nós vamos usar o crivo de Erastóstenes. Então, nós temos uma tabela aqui que vai de 2 até 100. Então, o 1 nós não colocamos aqui porque ele não é primo nem composto, então ele não entra aqui. Então, nesse critério, nós vamos seguir alguns procedimentos. Primeiro, nós vamos riscar todos os números que são múltiplos de 2, menos o 2. Então, o que eu estou colocando em amarelo já são os números primos. Então, depois nós vamos riscar todos os números múltiplos de 3, menos o 3. Depois vamos riscar todos os números múltiplos de 5, menos o 5. E depois todos os números múltiplos de 7, menos o 7. Então, nós vamos riscar primeiro aqui, começando, todos os números múltiplos de 2, que são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, o 10, toda essa coluna aqui, ela vai ser anulada. E todos eles são múltiplos de 2, todos esses números. Aqui, então, 2, 4, todos múltiplos de 2, a gente risca. Aí todos os múltiplos de 6, de 2, que terminam em 6. Todos os números múltiplos de 2 que terminam em 8. E aqui, então, nós riscamos, faltou riscar aqui, os múltiplos de 2 que terminam em 2. Agora nós vamos riscar todos os números que são múltiplos de 3. Então, nós sabemos que, de acordo com a regra de divisibilidade por 3, a soma dos algarismos tem que ser um resultado que seja múltiplo de 3. Então, eu só vou somando aqui. Até aqui o 31, a gente sabe que não é divisível por 3. Então, eu não vou riscar, porque eu só tenho que riscar os múltiplos. Então, eu só vou riscar os múltiplos.
Então, múltiplos de 3 que nós temos aqui é o 51, porque 5 mais 1 é 6. E depois aqui o 81, que a soma está dando 9. Aqui na coluna do 3, nós temos como múltiplos de 3 o 33 e o 63. E o 93, porque a soma está dando 12, 9 mais 3. Aqui na coluna do 5, nós temos o 15, que é múltiplo de 3, o 45, porque a soma dá 9, o 75, porque a soma dá 12, e pronto. Aqui na coluna do 7, nós temos o 27, o 57, porque a soma está dando 12, e temos aqui o 87, que é 8 mais 7, que dá 15. O 9 é múltiplo de 3, 39 também, porque a soma dá 12, 69, a soma dá 15, e 99, que a soma dá 18. Agora nós vamos riscar todos os números que são múltiplos de 5, ou seja, todos os que terminam em 0 ou 5. Então, 0, na última coluna, já foi riscada. Então, vamos riscar todos os que terminam em 5. Agora, nós vamos riscar todos os números que são múltiplos de 7. Então, múltiplos de 7 nessa coluna, precisamos verificar apenas o 91. O restante fica fácil verificar que não, né? Então, nós temos aqui 91 dividido por 7. 7 vezes 1, 7, sobram 2, abaixo 1, 7 vezes 3, 21. Então, 91 é múltiplo de 7, então vamos riscar. Então, esses aqui não são múltiplos de 7, né? A gente consegue fazer mentalmente. Aqui nesta coluna todos foram riscados. Aqui, múltiplos de 7, nós temos o 77, divide por 7 vai dar 11. E temos aqui, olha, o 49, que são múltiplos de 7. O restante, tudo que sobrou, significa que são números primos. O 11, 13, esses da primeira linha, né? O 17, o 21 é múltiplo de 3, então nós temos que riscar. Os que sobraram são números primos, então nós temos aqui o 23, o 29, o 19, que eu não risquei, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89, 83 aqui e 97. Então agora eu vou colocar esses números nessa tabela só para garantir que tem aqui os 25 números. Coloquei aqui todos os números primos menores que 100. Então é bom memorizar pelo menos os primeiros para resolver outras situações problema. Até a próxima aula.